Estamos de volta. Em debate hoje, um mal que desvirtua a ética social, política e econômica, a corrupção. Para essa conversa estão aqui comigo Jorge Donizete Sanches, conselheiro da Amarribo, Coalizão Brasileira de Combate à Corrupção e representante do Brasil na Transparência Internacional. E Luciano Santos, diretor do Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral e um dos criadores do projeto de lei da Ficha Limpa. Apesar da gravidade dos casos de corrupção que têm vindo à tona, o Brasil se coloca relativamente bem em termos de transparência se comparado com vários outros países. Por onde avançar? Isso é verdade? Quer dizer, a gente já tem ferramentas, vocês disseram, né? Há ferramentas de transparência, etc., precisam ser mais bem empregadas, mas há ferramentas, a gente já tem avançado em termos de transparência, mas por onde avançar e quanto mais avançar? Na verdade, é assim, eu acho que nós avançamos, né, em alguns pontos importantes. A lei de acesso à informação é uma lei importante. Eu acho que nós temos bons mecanismos, né? A lei de responsabilidade fiscal, no caso do Executivo. Isso, e eu acho que nós avançamos. Mas fazer com que isso efetivamente aconteça tem uma distância muito grande. A lei de acesso à informação, nós temos um trabalho com outras entidades, a Rede de Transparência e Participação Social, do qual a Amarribo participa, o MCCE também participa, e muitas pesquisas são feitas para pedir informações, e a gente tem ainda muita dificuldade em conseguir informações e monitorar. Eu acho que nós temos as ferramentas, mas elas precisam ser melhor aplicadas. No caso da CGU, eu acho que o principal que a gente tem para fazer na corrupção é a prevenção. Porque depois que aconteceu, é isso que a gente vê, né? O que a gente tem visto hoje é correr atrás do que já está feito. Atrás do rabo, né? Então é a prevenção. Então a CGU, que é um dos órgãos de controle de como o governo funciona, ele tem algumas dificuldades. Por exemplo, quando tem contingenciamento de verbas e corta recurso da CGU, o que corta da CGU? Corta das passagens, dos auditores, questões que são cruciais. Insumos para eles poderem investigar. Exatamente. Enfim, né? Então, o próprio no momento ministro de ajuste fiscal, nós estamos nessa dureza. Estamos nessa dureza. O ministro Jorge Hadi, quando saiu reclamando exatamente disso, da falta de estrutura e da dificuldade que tinha de fiscalização das autarquias, né? Empresas mistas, que é o que aconteceu, por exemplo, com a Petrobras, né? Se você não tem informações, quer dizer, uma empresa do porte da Petrobras que não tinha aí no sistema de compliance, é uma coisa inadmissível. Então, eu acho que... uma empresa que é um mundo, né? É um mundo. Pensa o tamanho da empresa, que não é um lugar só, tanto do ponto de vista físico, ela está em muitas regiões e muitas localidades no país, milhares de funcionários. Para termos dois exemplos, dezenas de milhares de contratos. É a Petrobras no governo federal e a Sabesp no governo de São Paulo. Né? Questão de gerenciamento, administração de recursos, quer dizer, os recursos são mal geridos, né? Ou tem casos de corrupção. Então, eu acho que nós temos boas ferramentas. Aqui em São Paulo ainda temos questões com metrô, trens, enfim. Né? Então, essas situações são situações que a população, o Jorge até comentou, a população, a sociedade como um todo tem que participar mais, tem que conhecer. Quanto mais gente fiscalizar e tiver o acesso a essas informações, a fiscalização é maior e ajuda no combate à corrupção. Mas também precisa ter investimento dos governos, né, criação de sites que sejam efetivamente... Nós temos esse problema nas cidades, nos municípios, tem muitos municípios que não estão ainda totalmente adequados na lei de acesso à informação. Então, precisa ter um investimento em todas essas áreas para que a gente possa aplicar essas ferramentas que a gente tem. Ou seja, estamos falando de um processo, né? Que não é de curtíssimo prazo, nós vamos demorar ainda alguns anos para aprimorar a nossa expertise em termos de combate à corrupção. Tá certo, Sem dúvida. Jorge? A legislação tem melhorado, por exemplo, eu cito também a lei Capiberibe, que obriga as prefeituras a colocar no portal todas as despesas em real time, e isso ainda não é feito com rigor, né? Mas o que precisa realmente é uma mudança de postura, né? É uma mudança da forma como as pessoas encaram a política, encaram o poder público, né? Nós precisamos, todo cidadão tem que se conscientizar de que exercer esse papel de pressão, exercer esse papel de busca da verdade, de busca da transparência, é um papel individual de cada um de nós. E que falo sempre, se nós tirarmos a nossa vida, os bens
que é a vida, a liberdade, nossa saúde, nossas famílias, o que mais importante é? Participação da sociedade. Por quê? Porque a decisão de um governo reflete nas vidas nossas. E nós, no Brasil, não temos problemas de arrecadação. Nós arrecadamos muito, nós pagamos muitos impostos e não vemos o retorno. Então, onde que vai esse dinheiro? Por que o Brasil não está mais avançado? Por que o Brasil não tem uma ciência mais desenvolvida, uma Mas estrutura? no campo da corrupção, inclusive, embora a gente tenha uma arrecadação muito grande e níveis de impostos bastante, eu não sei se altos, mas em níveis comparados a países desenvolvidos, em vários casos, embora menor em alguns casos, a gente tem um grau de sonegação também no Brasil imenso. Grande. Essa é a parte que Outro a sociedade também tem que ligado fazer. à questão da corrupção, né? Sem dúvida, sem dúvida. Todo mundo tem que fazer a sua parte. O indivíduo tem que fazer a sua parte também. E tem que enxergar essa importância em participar, em cobrar e ser coerente também ele nos seus atos Jorge, do dia a você dia. me deu aqui hoje, no programa de hoje, vários ganchos para perguntas e para a gente continuar no debate. Acho que você toca numa questão fundamental, porque cada um participar depende de uma série de fatores. Vocês falaram aqui de educação, cultura, mas também de como que a nossa opinião é formada. Eu queria que vocês avaliassem um pouco o papel da mídia, sobretudo da grande mídia, de como ela tem tratado esse tema. Se ela tem, muitas vezes, agido como um interessado em determinadas posições, naquela coisa da disputa de poder e disputa política, se ela informa adequadamente, se ela faz sensacionalismo, se ela não avança em termos das suas próprias investigações, quer dizer, faz aquilo que a gente chamaria no jornalismo de um jornalismo meramente declaratório e não um jornalismo de investigação adequado, que parece que hoje muito do jornalismo brasileiro é declaratório. Você pega aqui um cara que está declarando, ele é corrupto, ele é ladrão, pronto, já acabamos com reputações, etc., antes mesmo de qualquer investigação por parte do jornalista ou da espera e do aguardo do devido processo legal. Como que vocês veem e avaliam o papel da grande mídia formando opiniões e estimulando a participação, estimulando ou não a participação, digamos, esclarecida do cidadão nesse debate? Olha, eu acho que jornalistas investigativos são poucos, que vão a fundo mesmo, e que investigam e sabem exatamente o que está acontecendo. E tem alguns poucos bons, mas são poucos. E a maior parte da mídia efetivamente faz um jornalismo sensacionalista, né? Onde banaliza, inclusive, a corrupção, não indo no foco importante e entra na luta do poder também. A comunicação é o quarto poder e às vezes mais forte do que os outros três, né? Então eu acho que esse é um debate que nós temos também na questão da reforma política, a plataforma dos movimentos sociais que discute a reforma política. Um dos eixos é o da comunicação, a democratização da comunicação, né? E como a democratização da comunicação seria um fator de combate à corrupção. Exatamente, né? Exatamente, porque hoje sabemos que a mídia é controlada por pequenos grupos, né? E que está envolvida também na questão da corrupção, né? Muitos ainda condenam o financiamento, que se tenta fazer um financiamento que não seja financiamento privado, e parte da mídia é contra. Nós já tivemos donos de emissora dizendo que colocaram e tiraram presidentes da República no Brasil. Então, né? como É uma história relativamente recente no Brasil. Então, acho que a comunicação, efetivamente, também é uma das reformas que nós precisamos trabalhar, né, para que ela seja democrática, que ela possa transmitir aquilo que acontece. E o jornalismo investigativo é muito importante para que possa vir a público exatamente tudo o que acontece, mas com responsabilidade. Jorge. A minha especialidade é mais os municípios, e então eu vou falar da pequena mídia, da mídia marrom, essa que está entranhada em quase todos os brasileiros. Que também é financiada pelo poderoso de plantão. É criada. Rádios, TVs e jornais são criados por políticos para fazer o jogo deles, muitas vezes utilizando-se inclusive dos espaços como meio de corrupção. Espaço de jornal sendo superfaturado e fazendo propaganda da quem está no poder. Então a gente vê muito isso também. E infelizmente isso está entranhado também nas pequenas e médias cidades, e não só nas grandes mídias, né? E isso corrompe demais e destrói as estruturas democráticas, destrói
essa fortaleza que teria que ser as instituições, porque continua ganhando lá o prefeito da cidadezinha que tem a detenção da rádio ou do jornal, e aí eleito ele vai se utilizar daquilo para se manter no poder e também para praticar corrupção com espaços superfaturados. A gente vê, a mídia no Brasil é quase um monopólio, né? A grande mídia tem meia dúzia de famílias, detém 90% da grande mídia brasileira, inclusive mídia cruzada, né? Falando de mídia radiofônica, televisiva, agora da web, da internet e impressa, né? Os grandes meios têm jornais, revistas, rádios, várias televisões, retransmissoras, vários canais abertos, canais fechados. Tem grandes portais na internet, etc. E, portanto, eles têm uma capacidade de penetração e de atingir a população em geral, seja ela mais bem esclarecida ou não, de maneira muito forte. E aí ela, com isso, constitui uma moeda de troca, né? Com os poderosos de plantão, porque ela tem o poder de formar opinião e, portanto, como disse um presidente das organizações Globo, vou pôr este presidente, vou tirar aquele, tá certo? Então, combater a corrupção, estou falando isso para dizer, tem de um lado, né, que conseguir investigar, apurar, fazer a justiça funcionar, ser célere e punir quem é corrupto, ativo ou passivo, né? Seja ele quem for, né? Pode estar na política, pode estar no mundo privado, pode estar na esquina ali achacando guarda, né? Para não tomar uma multa de trânsito. Isso é uma coisa. A outra coisa, é dizer, precisa mexer na estrutura da sociedade, então na educação, etc., mas também precisa, então, mexer nos modos como a gente constrói opinião no Brasil, né? Porque senão a gente hoje vê uma grande onda, né, num momento de crise econômica, de crise política, de dificuldade social, a gente vê uma grande onda de disputa de poder, no qual a corrupção, em vez de ser efetivamente combatida apenas, ela é usada muitas vezes como moeda e como pretexto para outros interesses escusos, né? E é isso, como combater esse tipo de mau uso de uma questão tão importante quanto o combate à corrupção no nosso país. Luciano. Olha, eu acho que a reforma política, ela pensa muito nisso, porque a forma como você escolhe os seus representantes, né? Você precisa ter um programa de governo. Não adianta você reclamar do processo eleitoral se você não apresenta nada de novo. Você só vai conseguir fazer mudanças e você vai conseguir conquistar o voto se você apresentar alguma coisa diferente, né? Dizer, olha, eu vou ampliar o Bolsa Família. Bom, se vai ampliar, então foi o que aconteceu. Se vai ampliar, eu fico com o original. Né? Então, eu acho que o que precisa acontecer é exatamente isso. O projeto que nós temos de reforma política discute a forma de escolha dos representantes. Então, se você tira o financiamento privado e você vai ter que disputar as eleições em condições de igualdade, você tem que apresentar alguma coisa que vai conquistar o eleitor, porque não vai ser só o marketing que vai ganhar a eleição, né? Por um lado. E por outro lado, você também tem que apresentar programas que efetivamente possam ser cobrados, né? Que você seja obrigado a cumpri-los depois de eleito, de forma que você sai só dessa disputa. Em algum país há o tal do recall, né? Se você não cumprir aquilo que você se propôs, sem justificativas plausíveis, naturalmente, nós temos você uma pode proposta, perder o teu cargo. De metas, né, Luciano? Nós temos uma PEC, que é a PEC do plano de metas, que é exatamente para que todo executivo seja obrigado a apresentar um plano, como qualquer executivo apresenta aquilo que ele vai fazer nos 4 anos. Então, essa é a forma de monitorar. Né? Para que se saia dessa disputa do poder pelo poder. Que as pessoas votem em projetos, né? Exatamente, que aí você pode cobrar, você pode monitorar, e não fica nessa discussão simplesmente de que é uma disputa política. Né? Então eu acho que nós temos que fazer essas transformações para a gente conseguir avançar um pouco mais e melhorar a qualidade dos nossos políticos, a qualidade do nosso Congresso, do Executivo. Né? Porque se nós tivermos melhores representantes, que é uma das grandes demandas da sociedade, se nós tivermos melhores representantes, eu acho que nós poderemos trabalhar esses pontos de forma mais adequada. E talvez avançar mais rapidamente, né? Nós precisamos exatamente isso, termos representantes ficha limpa, pessoas de bem e pessoas preparadas tecnicamente, né? E isso vai ser com o tempo.
infelizmente. Na outra ponta, a gente tem que trabalhar... Não, felizmente já estamos nesse caminho. Né? Quando eu falo infelizmente... Infelizmente é que não é mágico, não acontece da noite para o dia. A nossa ansiedade é que acontecesse mais rápido, mas vai lentamente. Mas, felizmente, está acontecendo. E a outra ponta seria o currículo escolar. A gente pôr, eu brinco, na mamadeira, na criança de 7, 8, 10 anos, esses conceitos éticos, essa questão moral de não transigir com pequenos desvios, né? E isso, talvez, numa década ou duas, a gente consiga colocar... Numa nova geração. Na nova geração. Né? Eu brinco, eu dou exemplos que os meus filhos, eles nasceram na era do Código de Defesa do Consumidor. E eles olhavam, com 3, 4 anos, olhavam o rótulo para ver a validade do iogurte. Então, assim, isso faz a mudança. Isso faz a transformação. E nós precisamos fazer isso. Dar a oportunidade dessas crianças já virem com outra base ética, com a outra base de preparo e de reivindicação e de senso crítico para poder exigir do poder público ou daquele que está detendo um cargo público. Gente, eu agradeço muitíssimo a presença, Luciano, Jorge, e agradeço também a você que nos acompanhou até agora. Espero e tenho certeza que a nossa conversa te instigou a vontade de evitar e de combater a corrupção para ajudar a construir uma sociedade com mais liberdade, mais cidadania, mais transparência, melhor e mais justa para todos, sem cair na esparrela ou nos pretextos de um combate à corrupção que, na verdade, é só disputa de poder. A gente se encontra na próxima quinta, a qualquer momento na internet. Um forte abraço.